O artigo sobre industrialização coloca de facto a questão que é não vamos pensar em industrialização como o PQG pensa, que é a industrialização é uma coisa que vamos trazer para resolver os nossos problemas. Nós temos um grande problema de não industrialização, vamos trazer uma coisa para dentro do país que se chama industrialização. Industrialização emerge da economia que nós temos. E nestas condições, o que é que significa industrialização? Então, o artigo discute enfoques em questões como a substituição de importações, o fornecimento de bens e serviços básicos e a possibilidade de diversificar exportações, de modo a eliminar a rigidez nas exportações de Moçambique e a vulnerabilidade a que Moçambique fica exposto na economia mundial quando as suas exportações são muito concentradas e primárias. Então, este é um ponto que é discutido e são discutidas opções no contexto da economia que existe. Portanto, dada a economia que existe, quais são as questões de industrialização que emergem? O artigo seguinte olha para as questões da pequena e média empresa, que é um assunto que o PQG, o Plano Quinquenal do Governo, põe muito em foco. E a questão que nós colocamos é ter políticas que são focadas na escala, no conceito abstrato e estático de escala das empresas, não resolve muita coisa. Porque, de facto, o que é importante é pensar nas intervenções ao longo de ciclos, os ciclos de negócios, os ciclos dos produtos, os ciclos de desenvolvimento. Há um assunto fundamental que é o conceito de pequena e média empresa é muito questionável, na medida em que as fronteiras das empresas vão muito para além daquilo que é uma empresa. Então, as empresas, de facto, não só a firma que tem um nome que faz o processo produtivo, mas são as suas redes de clientes e as suas redes de fornecedores, as suas ligações com o ambiente. Portanto, o conceito, os limites da empresa são muito mais amplos do que aquela firma específica. Então, é possível e é dado o exemplo do redesenvolvimento da indústria de caju em Nampula, em como o conceito de pequena empresa é questionável pela maneira como a associação que foi criada de produtores de caju assumiu um papel de oligopólio na organização das relações entre as empresas exportadoras de caju e toda a rede de fornecedores e consumidores na região. Portanto, o conceito de pequena e média empresa não se aplica, não tem muito sentido. A outra coisa é que as intervenções públicas são sobre processos dinâmicos e o que é importante é entender estes processos dinâmicos. As empresas estão a crescer, portanto, estão naquilo que se chama na literatura na fase de sunrise, portanto, do amanhecer da empresa, do desenvolvimento, do crescimento, da expansão, ou estão na fase de queda, na fase final de vida das empresas, aquilo que na literatura se chama sunset, portanto, que é o acabar do dia, o acabar da vida de um ciclo produtivo. E as intervenções aqui são diferentes. Num processo, as intervenções são numa fase do processo, na fase de sunrise, na fase do crescimento, são sobre aspectos como inovação, penetração nos mercados, etc. Na fase de sunset, quando as empresas entram no fim dos seus ciclos, são intervenções à volta do ajustamento, das mudanças, da reestruturação, para entrar em novos ciclos de sunrise. Então, ter uma discussão que diz nós vamos apoiar pequenas e médias empresas, além de que normalmente isso não significa muita coisa, a experiência mostra que todos os governos falam de que vão apoiar as pequenas e médias empresas e as empresas que de facto triunfam são as que conseguem ficar grandes, oligopolistas, com altos níveis de concentração e centralização de capital, portanto que é ao contrário da ideia de apoiar a pequena e média empresa. Para além disso, portanto, além da impraticabilidade da questão, há outra questão que é, de facto, não é a melhor maneira de olhar para o desenvolvimento empresarial.